Gente, bom dia. Aqui é L Plantas e Enxertos. Olha, gente, eu vim aqui falar com vocês algo que hoje é 10, né, de agosto de 2026. E esse algo, gente, tá me revoltando, assim, não é me revoltando, que eu não sou a última cocada do tacho, mas assim, esse algo tá me deixando, assim, até um pouco entristecido, né? Em pleno século XXI, estamos vendo, gente, casos e casos e casos e casos. Quando não é agressão à mulher, é agressão aos filhos para chegar até a mulher, né? Só essa semana foram dois casos, né? De uma criança, um menino, eu acredito que de 4 anos, que ele não queria ir para o pai e pediu à mãe, mas aí a justiça obriga, né? Assim, o nome certo não é obriga, ela não faz alienação parental, né? Alienação parental é você deixar algum parente de fora da convivência daquela criança. Você tem que incluir, se aquela criança tem que ser incluso no meio familiar, né? A alienação parental é tirar aquela criança da inclusão, né? Social entre os familiares. Mas aí a justiça, ela está sem averiguar comportamento, sem averiguar comportamento dentro de casa com a mulher, sem averiguar nada, né, que cerca aquela criança, eles estão ali às cegas, meio que obrigando aquelas crianças a ter uma convivência com o pai, quando na verdade o pai não tem intenção nenhuma de ser pai e apenas perturbar a mente das mulheres, né? Quando não as tem, eles fazem um juramento de que não será dele, não será de ninguém, como já aconteceu comigo, né? Mas aí, por questão do destino, as promessas de Deus na minha vida, eu sobrevivi a tudo isso há 29 anos atrás, estou aqui, né? Casado com um homem de verdade, ele que criou meus filhos com muito carinho e os meninos chamam ele de pai. Gente, aqui eu queria falar sobre mais um acontecimento que houve ontem, né? É um pai, no Dia dos Pais ali, pediu para a mãe deixar duas crianças, né? Meninas de poucas idades, para que fosse passar o dia com ele. Mas a intenção dele não era aquelas crianças. A intenção dele era exatamente chegar na mãe, né? Afetar o psicológico da mãe a ponto dela não ter mais como voltar o tempo, voltar atrás. E é exatamente isso que ele fez, gente. Ele tirou a vida daquelas duas meninas. Gente, e fica aqui uma indignação, né? Fica aqui. Mas por que ali você está falando sobre isso? Porque assim, eu sou muito eclética nos meus assuntos. Eu falo sobre plantas, sobre substrato, eu falo sobre assuntos decorrentes do dia a dia, eu falo sobre a palavra de Deus, eu falo N coisas, né? E eu estava orando e Jesus, ele tocou no meu coração para falar sobre essas pessoas, essas crianças que estão perdendo as vidas, esses anjos, né? E essas mães, gente, que estão ficando com o psicológico acabado. Gente, eu coloquei aqui um tema, mortes de mulheres e agora de crianças, para chegar até as mulheres, né? Gente, por que isso acontece? Né? Por que isso acontece? Gente, eu acredito, eu tenho assim eu tenho plena convicção do que vou lhe dizer. Eu acredito que isso acontece. Por quê? A impunidade, gente. As pessoas, os homens não, porque isso não pode ser chamado de homem, esses animais, que para mim nem animal não pode ser chamado, porque um animal é um ser tão inocente que nem animal pode ser chamado uma coisa dessa. Essas criaturas, né? Essas criaturas que se assim, titula, né? Se rotula com o nome de pai. De pai não tem nada, gente. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. E, infelizmente, esses animais, que eu não vou insultar os animais, não, gente. Eu digo que esses produtos de Satanás, né? Essas produções de Satanás, porque para mim é uma produção de Satanás. Para mim é instrumento dele e nunca vai deixar de ser. Porque é uma pessoa que pega uma criança, gente, que é filho, e ali saiu das entranhas, né?
Porque a mãe gera, sai do ventre dela, mas o pai ali deixa a sua contribuição para que essa criança venha ao mundo. Então, gente, o que é que está acontecendo? Essas crianças estão morrendo sem nem saber por quê. Porque crianças que não têm entendimento ainda, crianças que não sabem por que veio ao mundo, né? E por meio, muitas vezes, de impunidade, covardia, né? Falta de amor. Aí pega, tatua, como esse cabra safado aí que fez isso agora, tatua o nome das filhas no braço para dizer que ama. Cadê o amor, gente? O amor fica muito longe de tudo isso aí. Amor não é isso, não. Amor não é chegar ao dia dos pais e você ir numa loja comprar presente. É certo que isso aí contribui para o crescimento da cidade, porque vende, as lojas vendem, o tributo entra, né? Todo mundo sabe disso, que o comércio andando, o, o imposto entra, a cidade cresce, né? Mas aí, gente, de anteontem para ontem, para hoje, né? Eu tô orando muito em prol disso aí, pedindo muito a Deus para que Deus ele tenha misericórdia dessas crianças, dos pais não, das crianças. Por que das crianças? Porque, gente, quando nós somos jovens, fazemos escolhas erradas, colocamos no mundo crianças de pessoas que não têm índole para ser pai. E ali, gente, aquelas crianças vão crescendo naquele ritmo, né? Naquela liturgia, naquele ritmo ali de verem os pais gritando com as mães, querendo matar as mães. Ficam crianças com o psicológico afetados, né? Eu sou professora, eu sei disso. Que as crianças, o tempo de absorção, assim, de entendimento das coisas é até os 7 anos de idade, né? E, gente, o negócio está muito feio, né? Eu acredito que a vinda de Jesus está muito próxima. Todo dia Jesus volta para milhares de pessoas. Mas aí, gente, voltando ao assunto, a indignação, ela muitas vezes ela nos deixa, né, sem chão. Mas também, gente, nós temos que tomar uma atitude, porque eu tomei, viu? Eu tomei atitude quando ali eu vivia com o pai dos meus filhos e ele queria ser violento tanto comigo quanto com meus filhos. Eu dei um basta nisso, porque o remédio de um doido, outro na porta, né? Um remédio de um doido, outro na porta. Quando ele veio para cima de mim, eu disse, não, nos meus filhos você não toca, não. Agora você vai pagar com a sua vida, né? E ali tentei, não vou dizer, tentei matá-lo. Aí ele correu, foi embora, e eu disse a ele, se você voltar, você não dorme, você não acorda, não. Então, gente, por que acontece tanta coisa? Porque as mulheres, elas estão se acovardando, né? Elas apanham, elas ficam ali acovardadas, com medo da represária, porque os homens, quando vê o ponto fraco da mulher, a tendência deles é cada dia mais fazer dela um cavalo, um jumento, né? Para montar. Então, gente, aqui ficou alerta, né? Se você conhece um rapaz, eu estou dizendo aqui por experiência própria, se vocês conhecem um rapaz hoje, gente, dê um tempo para conhecê-los melhor, né? Deixa ele cair a capa dele primeiro, para vocês casarem, para vocês colocarem filho no mundo, porque depois dentro do problema, para sair é muito difícil. E ali, gente, olha, vamos dar um basta disso aí. Não vamos deixar essas mães, né? Não vamos permitir que essas mães fiquem aí com traumas pro resto da vida, carregando esses traumas pro resto da vida, porque suas crianças perderam a vida por causa de escolhas erradas que elas fizeram. Então, gente, vamos nos unir, mulheres fortes, mulheres de joelho, família de pé, né? Vamos colocar o nosso joelho no chão para que nós sejamos fortalecidos por Deus, para que a família, que é o dom mais precioso que nós temos, né? Que a maior instituição já formada por Deus é a família. O diabo está atacando ela com força. Quando começa pela mulher, é só mulher, sendo morta, feito bicho. Quando vai para o matadouro, feito boi, feito gado, feito animal de corte. Gente, pelo amor de Deus, agora estão atacando nossas crianças
Quando Deus tem um mistério tão grande na vida dessas crianças, ele diz assim: vinde a minhas crianças. Ele, quando diz assim, vinde a minhas crianças, ele não é tá dizendo assim, as crianças que só ele que só pertence a ele, não. Só as crianças que pertencem, não. É se nós não nos tornarmos crianças sem maldade, sem malícia, nós não podemos chegar a Deus, né? Então, gente, aqui fica meu protesto, minha indignação. Eu não sou ninguém, desde já eu digo a vocês, não sou ninguém, mas eu sou uma pessoa. Eu tenho coração, eu tenho sentimento. E aqui fica a minha indignação, gente. Vamos levantar a bandeira da vitória, a bandeira da libertação. Mulheres, você observem seus maridos, né? Mães, observem seus irmãos, os tios dessa criança, para não abusar dela. Mães que correm atrás do pão, que correm atrás do tesouro, mas esquecem de cuidar dos herdeiros, né? É isso, gente. Tá um contraste, assim, muito forte na vida. Mães que correm para garear o pão de cada dia, esquecem dos seus herdeiros. Para quem vocês estão correndo atrás? Para quê? Para quem? Se vocês não estão cuidando dos principais herdeiros, que são os filhos, né? Então aqui eu deixo o meu alerta porque eu passei por tudo isso. E se não fosse uma atitude tomada na hora certa, eu não sei onde estaria. Talvez estivesse morto e meus filhos também, por causa de um covarde, né? Na época, covarde. Hoje em dia até que se regenerou, mas que Deus ele alcance, né? Essa pessoa. Não desejo mal, não tenho raiva, mas assim, se eu não tenho tomado uma atitude certa na hora certa, hoje eu não sei onde estaria. Então, fica aqui a minha indignação. Gente, nós temos cabeça pensante. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. Esse trio, ele precisa fazer alguma coisa, né? A cabeça pensar, o espírito, né, falar com o dono do céu, que é o dono do espírito, e a alma reagir, que é a alma que toma conta do corpo para lá e para cá. Então, gente, vamos acordar. Em nome de Jesus, vamos acordar para nossas crianças não estarem sendo dizimadas da face da terra, porque já basta aí Covid e quantas doenças, guerras aí que está acontecendo. Agora os pais são os piores inimigos dos filhos, gente. Colocar a criança no mundo, colocar no braço assim o nome dos filhos, dizendo que ama, não precisa. Filho para me amar, não precisa colocar no braço meu nome, nem nome do marido, não, do pai, não. Eles apenas precisam demonstrar esse amor. Então, desde já fica aqui a indignação em relação às crianças, minhas não, as crianças do nosso Brasil, do nosso mundo, né, que estão aí se acabando. Então, fiquem todos com Deus, um abraço, vamos refletir nesse assunto que é muito sério, muito sério. E que Deus ele venha ter misericórdia das crianças. Os pais tomem juízo, feito eu tomei. Tá certo, gente? Fiquem todos com Deus, não me leve a mal, não tenha raiva dele. E fica aqui minha indignação. E um apelo. Vamos acordar, gente. Vamos dobrar o nosso joelho. Vamos falar com o dono do céu. E ele vai tomar atitude. Tá certo, gente? Fiquem todos com Deus. Um abraço. E é isso aí.